paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 9 com o seguinte tema: Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Isaac se casou com 40 anos de idade. 20 anos depois nasceram os gêmeos, Esaú e Jacó, em resposta às suas orações. Isaac e Rebeca cometeram o erro da predileção. Enquanto Isaac gostava mais de Esaú, Rebeca tinha mais afinidade com Jacó. Os pais não podem gostar de um filho e desprezar o outro, pois esta atitude pode provocar doenças emocionais que vão repercutir a vida inteira. Jacó não era o primogênito e antes de seu encontro com Deus tinha sérios defeitos, porém, Deus, que conhece os corações, o escolheu para ser o herdeiro das suas promessas. Assim também somos nós. A palavra de Deus diz que o Senhor nos amou e nos escolheu quando ainda éramos pecadores. Devemos saber que Deus não faz acepção de pessoas com relação ao plano da salvação. Porém, Deus escolhe determinadas pessoas para o desempenho de tarefas específicas dentro do plano da salvação. Este foi o caso de Jacó, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Romanos 9, de 11 a 16. Ponto de número 1. Os filhos de Isaac. Isaac ora por um filho. Assim como Sara, Rebeca também era estéril. Foram as orações incessantes de Isaac que alcançaram a graça diante de Deus, a fim de que Rebeca concebesse. Rebeca fica grávida. No período da gravidez, que dura cerca de 40 semanas, Rebeca passou por intensas transformações hormonais e físicas, como toda mulher. Porém, naquela época não havia recursos tecnológicos ou medicinais, e a mulher grávida tinha que contar apenas com a bênção e a proteção do Senhor. No princípio, o casal não sabia que a gravidez era de gêmeos, e Rebeca se assustou com a movimentação dos bebês dentro dela. A Bíblia diz: e os filhos lutavam dentro dela, então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 22 e 23. Na cultura judaica, o filho mais velho tinha alguns direitos e algumas responsabilidades especiais. Não era costume o mais velho servir ao mais moço. Deus estava revelando o futuro político e espiritual do povo árabe, que descenderia de Esaú e seria submisso à descendência de Jacó, o povo menor, o povo judeu. O nascimento dos gêmeos, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando os gerou. Durante a gravidez, estas 2 crianças lutavam dentro de Rebeca. Por isso, ela orou ao Senhor, perguntando-lhe o que significava aquilo. Então foi o fato que Deus lhe respondeu: são 2 povos, são 2 nações distintas, representadas dentro do teu ventre, nas 2 crianças que vão nascer. Essa é a primeira vez na Bíblia em que se registra uma gestação e um parto múltiplo. O primeiro bebê a nascer
recebeu o nome de Esaú. Como nós já vimos, significa peludo. E o segundo bebê, que nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, foi-lhe dado o nome de Jacó, em hebraico, Yaakov. Sua raiz hebraica é Kev, que é a palavra calcanhar. Segundo alguns intérpretes, a tradução original seria Deus proteja. Mas pelo fato do seu gesto de agarrar o calcanhar de Esaú, a ideia seria de que ele queria passar o seu irmão para trás. Daí ficou conhecido como suplantador ou enganador, uma espécie de apelido pejorativo. Tudo indica que Jacó nunca tenha sido um suplantador. Quando Jacó disfarçou para receber a bênção de seu pai, ele o fez obedecendo às ordens de sua mãe Rebeca. Lembremos que Esaú tinha vendido a sua primogenitura a Jacó, e isso era um ato legal. Esaú tinha que respeitar as regras do negócio, porém, ao contrário, ele fez tudo para suplantar Jacó. Quando Jacó foi morar na casa de seu tio Labão, esse o enganou várias vezes. A Bíblia diz, enganou-lhe, dando Lia como esposa no lugar de Raquel, Gênesis 29, 25. Enganou-lhe mudando o seu salário 10 vezes, Gênesis 31, verso 7. Jacó defendeu a sua honestidade diante de Labão no texto de Gênesis 31, verso de 38 a 42. Ponto de número 2. Esaú vende sua primogenitura, preferências entre filhos. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. A atitude de Isaque e Rebeca em relação aos filhos não foi correta. Os pais podem ter mais afinidade com um filho, mas devem fazer de tudo para demonstrar o mesmo amor, o mesmo respeito igualmente a todos. Agora, certamente alguns filhos, com certeza, demonstram mais carinho, mais amor aos pais do que os seus irmãos. Então os pais têm que ter essa sabedoria, esse entendimento de procurar nivelar a atenção para todos os filhos. O valor da primogenitura. O filho primogênito recebia o dobro da herança em relação aos demais irmãos. O filho primogênito tornava-se o líder espiritual e chefe da família após a morte do pai. De acordo com o direito brasileiro atual, o Instituto da Primogenitura não existe. A Constituição Federal do Brasil estabelece que todos os filhos têm os mesmos direitos e qualificações, sendo proibida qualquer designação discriminatória relativa à filiação. Porém, aqui nós estamos falando da cultura judaica, no tempo do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, Paulo analisa a questão da primogenitura, afirmando que Jesus é o primogênito de toda a criação, Colossenses 1, 15 e 18. Essa palavra mostra a posição suprema e redentora de Cristo, explicando que, por intermédio dele, os cristãos se tornaram filhos de Deus e, dessa maneira, receberam o direito da primogenitura, conforme o registro aos Romanos, como lemos, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, Romanos 8, 17. Outro texto que confirma a primogenitura dos cristãos está em aos Hebreus, capítulo 12. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, aos Hebreus 12, 22 e 23. Esaú vende seu direito à primogenitura. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu,
levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis 25, 29 a 34. Como Esaú foi provado no momento da fome, também nós seremos provados nos momentos de nossas necessidades. Muitos de nós enfrentamos escolhas, onde precisamos decidir entre a gratificação imediata e as recompensas futuras. No mundo consumista em que nós vivemos, é comum ver pessoas negociando os direitos e valores do mundo espiritual pelos prazeres passageiros deste mundo material. Numa primeira análise, o ato de Esaú mostra sua falta de visão espiritual e sua ignorância com respeito aos valores que formam o caráter do Filho de Deus. A troca da primogenitura por um simples prato de lentilhas simboliza a troca do espiritual pelo material, a troca daquilo que é duradouro por aquilo que é efêmero, a troca das coisas eternas pelos bens temporais. A Bíblia adverte: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Aos Hebreus 12, 16 e 17. Existem bens que podem ser facilmente recuperados, outros não. Esaú perdeu a sua primogenitura e esta nunca mais pôde ser recuperada. A insensatez e a ignorância podem custar muito caro. Bem diferente agiu Jacó. Jacó reconheceu o valor das bênçãos espirituais, por isso a sua descendência foi escolhida para dar continuidade ao plano da salvação. Deus já havia prometido que o maior serviria ao menor. Embora Israel seja um dos menores países do Oriente Médio, todos o respeitam e o reverenciam como uma das nações mais poderosas daquele continente. Sabemos em verdade que Jacó usou de esperteza e depois, orientado pela sua mãe, também usou de engano para conseguir a bênção. Porém, o plano de Deus seguiu seu curso de forma perfeita e completa. Nossas imperfeições jamais poderão invalidar o propósito de Deus. Ponto de número 3. Rebeca induz Jacó ao pecado. Isaac manda Esaú preparar um guisado. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, e para que minha alma te abençoe, antes que morra. Gênesis 27, de 1 a 4. Isaac, então, tinha envelhecido, não enxergava mais praticamente nada, e os seus dias de vida estavam contados. Breve morreria. Então ele pede a Esaú, seu filho predileto, que lhe prepare uma comida saborosa. E depois de comer, Isaac pretendia abençoá-lo. Rebeca está escutando esta conversa e rapidamente elabora um plano a fim de que Jacó, seu filho predileto, recebesse a bênção do pai no lugar do seu irmão. Rebeca não teve nenhum pudor de induzir Jacó a mentir e a enganar o seu próprio pai. O engano de Rebeca vai custar muito caro para ela. Por conta desta brincadeira, Jacó terá que sair de casa e nunca mais verá sua face. Neste ponto, podemos enumerar os vários erros que foram cometidos por esta família. Primeiro, Jacó se aproveitou da fome de Esaú e comprou-lhe a primogenitura. Segundo, Esaú desprezou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Terceiro, Rebeca elaborou um plano para enganar Isaac. Quarto, Jacó mentiu e enganou ao seu pai. Quinto, Isaac foi um homem de uma única bênção. Diferente de Jacó, que próximo à sua morte, tinha bênçãos para todos os seus filhos e netos, inclusive.
Esaú quis recuperar a bênção, ignorando o negócio que já tinha feito com Jacó. Esaú perdeu definitivamente a bênção e se entregou ao ódio. Jacó teve que fugir e ficar 20 anos fora de casa e nunca mais viu a sua mãe. O plano de Rebeca. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça, faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-los-ás a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. É evidente nas atitudes desta família que os seus membros tinham perdido a unidade familiar. Cada um agia independente um do outro. Isaque era um crente em declínio, vivendo de acordo com as coisas naturais, confiando em seus próprios sentidos, em lugar de confiar somente no Senhor. Isaque só se preocupava com Esaú e com um bom prato de comida. Rebeca só se preocupava com Jacó, desprezando a Esaú e não tendo qualquer respeito ao seu esposo, que já se achava envelhecido e cego. Os canais de comunicação entre o casal estavam obstruídos pelo ego, pela interdependência pessoal. Esaú já havia se casado com 2 mulheres hetéias, causando amargura de espírito aos seus pais. Somente Jacó permanecia em casa. Diante da exposição de sua mãe, a preocupação de Jacó não foi pensar: será que isso é correto? Ao invés disso, ele pensou: será que isso vai dar certo? Rebeca já havia pensado em todos os detalhes da sua trama mentirosa. Planejava usar não apenas a carne do cabrito, mas também a pele, de modo a fazer com Jacó, tornar Jacó, né, um rapaz de pele lisa, para que ele ficasse parecido com Esaú, coberto pelos pelos daquele animal. Rebeca também vestiu Jacó com as roupas de Esaú, para que ele ficasse com o cheiro do irmão, que vivia ao ar livre. Jacó estava tremendamente preocupado com tudo isso e disse: porventura me apalpará o meu pai e seria a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Gênesis 27, 12. Mas, para encorajar seu filho, Rebeca disse: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traze-nos. Gênesis 27, 13. Podemos ver que Jacó não tinha outra saída, senão a de obedecer às ordens de sua mãe. Daí deduzimos que a sua culpa era bem menor, porque por si só ele jamais pensaria em arquitetar um plano daquela natureza. As consequências dos atos de Jacó. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se curvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. Esaú chegou em casa apenas alguns minutos depois que seu pai acabara de abençoar Jacó. As reações que se seguiram foram as mais adversas. Isaque estremeceu por ter abençoado Jacó em lugar de Esaú. Esaú levantou sua voz e chorou. A crise familiar, que se arrastava por um longo tempo, agora estava chegando ao seu ponto mais crítico. O próprio Esaú pensava em matar ao seu irmão. Sabendo de toda aquela situação, vendo que ela era incontrolável, Rebeca falou com Isaque sobre o risco da vingança e pediu-lhe que enviasse Jacó para a casa de seu irmão Labão, em Harã. O propósito era que ele ficasse lá alguns poucos dias, até que a fúria de Esaú passasse.
Jacó, porém, ficou lá por 20 anos, até constituir toda a sua família e os seus bens. Isaque concordou e chamou Jacó para comunicar-lhe a decisão. Ao ser chamado para falar com o pai, talvez Jacó esperasse uma repreensão por aquilo que havia feito, mas não foi o que Isaque fez. Isaque não apenas falou ao filho com bondade, como também lhe deu mais uma bênção, antes de ele começar a sua longa jornada para Harã. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Gênesis 28, 1 a 5. Quando Esaú ficou sabendo que o seu pai havia abençoado a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó fora totalmente obediente a seu pai e a sua mãe, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi à casa de Ismael e tomou uma terceira mulher de entre as filhas dos cananeus como esposa. A atitude rebelde de Esaú contra a vontade de seus pais revelou a sua total desobediência e desrespeito. Verdadeiramente Esaú não podia ser o herdeiro da promessa feita a Abraão. Por outro lado, Jacó seguiu seu caminho obedientemente aos conselhos de seus pais. Vamos para a conclusão. O exemplo de Esaú e Jacó demonstra que é perigoso desprezar o caminho da espiritualidade e enveredar pela senda do mundanismo. Esaú não fez conta de seu direito de primogenitura. Rebeca não confiou dos desígnios de Deus. Jacó deixou-se levar pela influência nefasta de sua mãe e não esperou em Deus. E Isaque não buscou a Deus a fim de cumprir fielmente o seu dever de cabeça do lar. A história poderia ter sido escrita de uma forma mais bela e mais inspiradora, todavia não foi. Mais uma vez estamos vendo que o plano da salvação é perfeito. Todavia, ele teve que ser desenvolvido através de pessoas imperfeitas e de famílias defeituosas. Este fenômeno não desqualifica a obra da salvação, mas simplesmente destaca admiravelmente a capacidade do nosso Deus em usar vasos naturais para a realização de obras sobrenaturais. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 32 a 36. Que Deus nos abençoe, que nós possamos seguir estudando esta linda e gloriosa história da salvação através da vida dos patriarcas. Deus possa abençoar todos os meus queridos irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, que estão conosco, sempre juntos, aprendendo do Senhor. Vamos terminar com aquela oração, agora a Deus. Pare onde você estiver, concentre-se em Deus, receba a bênção do Senhor sobre a tua vida. Oremos. Eterno Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus da glória, em nome do Senhor clamamos a Ti para que o Senhor esteja com todos os meus queridos irmãos, todos que estão ouvindo a Tua palavra neste momento, em qualquer parte deste grande país. O Senhor possa estar comunicando vida
fé, renovação, conforto aos corações. Que todas as pessoas possam ter sido, Senhor, abençoada pela iluminação do Teu Espírito para colocar a fé no Teu nome, a confiança na Tua palavra e esperar em Ti. Em todas as circunstâncias da vida, o Senhor é o nosso ajudador, é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Por isso, entregamos em Tuas mãos nossos lares, famílias, abençoe nossas criancinhas, nossos jovens, guarda nossos anciãos, proteja a família, guarda, Senhor, a todos que confiam em Ti. Clamamos e oramos, Te agradecendo hoje e sempre. Todos podem dizer comigo, amém e amém.